Olá pessoal, é o Gilberto aqui do Clique Habitação. O tema do nosso vídeo de hoje é uma das etapas do financiamento imobiliário, é a avaliação do imóvel. Vamos lá? Bem pessoal, a avaliação do imóvel é uma das etapas mais importantes do financiamento, porque ela define uma série de procedimentos e é da aceitação ou não do imóvel como garantia. Preparamos uma apresentação, eu vou compartilhar. O objetivo da avaliação pode ser para financiamentos, uso do FGTS, verificar o valor venal do imóvel, uma discussão, por exemplo, do IPTU, doação, a retomada do imóvel pelo banco, a partilha de bens, a venda, entre outros motivos. A avaliação do imóvel é um procedimento técnico e pode ser feita por engenheiro, o arquiteto ou o corretor de imóveis. Nesse caso, o corretor tem que ter o título de avaliador imobiliário, que pode ser concedido aos corretores que concluíram um curso superior em gestão imobiliária ou de especialista em avaliação de imóveis concedido pelo COFES, que é o Conselho Federal de Corretores de Imóveis. O papel do corretor no processo de compra e venda é fundamental, diante do seu conhecimento de mercado. O laudo de avaliação é um documento técnico que atesta a avaliação feita. Um dos documentos importantes na elaboração do laudo de avaliação é a certidão de matrícula, para você poder comparar os dados constantes na matrícula com o exame no local do imóvel, eventuais valores de compra e venda já efetivados, a constatação de eventual impedimento de venda. A matrícula, ela concentra todos os dados do imóvel, todo o histórico do imóvel, da mesma forma que os dados da prefeitura local. Então, no IPTU você tem a metragem, você tem o valor venal, tem uma série de valores que auxiliam o técnico que está fazendo o laudo de avaliação. O laudo de avaliação nada mais é do que a emissão de uma peça técnica nos padrões previstos nas normas ABNT que possa ser auditada ou reproduzida em outras instâncias. Ou seja, é um documento que tem a normalização pela ABNT e tem embasamento jurídico para a elaboração. É uma peça eminentemente técnica. O profissional técnico, para a elaboração do laudo, vai verificar as características da unidade, metragem, conservação, a comparação entre dados da matrícula do IPTU, por exemplo, para eventual necessidade de regularização, se for o caso, balizamento do cálculo com valor de preço de imóveis similares na mesma região, identificação de patologias constitutivas, verificação de estabilidade, solidez estruturais, habitabilidade, salubridade, acessibilidade, atendimento às diretrizes do projeto da municipalidade e eventual demanda de manutenção. O valor determinado no laudo de avaliação não será necessariamente o preço de venda. Basicamente, no financiamento imobiliário, o valor apurado será utilizado pelo banco para fins de enquadramento do financiamento. Então, ele vai definir a modalidade que pode ser enquadrado, a cota de financiamento, dentre outras questões, que a gente até vai se aprofundar um pouco mais para frente. O preço de compra e venda pode existir variáveis fora de padrões técnicos, como a urgência de vender, o desejo de comprar, fatores emocionais e fatores financeiros, entre outros. O valor de compra e venda é definido entre as partes. Muitas vezes existe uma discrepância entre o valor do laudo e o valor de compra e venda, mas faz parte do negócio imobiliário. Agora nós vamos falar um pouco sobre o financiamento e o laudo de avaliação. O Conselho Monetário Nacional, na Resolução 4676, dita algumas normas sobre suficiência de garantia. O laudo de avaliação ele vai definir uma série de informações que vai subsidiar o banco na aceitação do crédito. Então, além do laudo de avaliação, o banco também tem que fazer uma análise jurídica para determinar os riscos que possam repercutir sobre a viabilidade da utilização do imóvel como garantia, incluindo a questão da confirmação da titularidade, da livre disposição do imóvel e da inexistência de ônus ou impedimento. Então, quando se define a questão da análise da garantia, existe uma parte relativa ao valor definido no laudo e ali é uma análise da documental para verificar a aceitação ou não do imóvel como garantia.
Tem outras questões também que o Conselho Monetário Nacional define. Uma é a questão da cota de financiamento. Então, o que vai acontecer? O banco vai utilizar o valor constante no laudo de avaliação para definição da cota de financiamento que ele vai aceitar. Pela definição do Conselho Monetário Nacional, a cota padrão de concessão de financiamento é de 80% do valor do imóvel, podendo chegar até 90% quando o sistema de amortização escolhido pelo comprador for o SAC, sistema de amortização constante, ou o SACRE, sistema de amortização crescente. O laudo de avaliação tem a importância de definir o valor do imóvel e, consequentemente, o valor do financiamento por meio da política de crédito do banco. Outra questão importante é que a avaliação do imóvel deve ser feita por profissional sem vínculo com a área de crédito do banco ou de outras áreas que possam implicar em conflito de interesses ou configurar deficiência na segregação de funções. Ou seja, tem que ser alguém que não está vinculado à decisão do crédito. Bom, pessoal, aqui é onde você pode encontrar o Clique Habitação. Nós falamos sobre a questão do laudo de avaliação e a sua importância. Importância crucial na definição da aceitação ou não do imóvel como garantia. Também a definição da cota de financiamento, ou seja, do valor máximo que o banco vai emprestar. O mercado, usualmente, coloca como máximo 80%. E a regra do Conselho Monetário Nacional permite que o financiamento seja até 90%, como a gente falou, se o sistema de amortização for SAC ou SACRE. Mas isso depende da política de cada banco. O laudo de avaliação é um documento fundamental e crucial na definição do crédito e do financiamento, porque com base nele que são definidos os valores, que são os fundamentos do crédito. A grande importância do laudo de avaliação, da definição do valor de avaliação, é a questão da intermediação da compra e venda. Então, ele é um balizador desse processo. Bom, pessoal, procuramos passar informações importantes sobre a questão da avaliação do imóvel e as definições que são feitas por meio do laudo de avaliação, no sentido de facilitar o entendimento sobre as transações imobiliárias. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa, façam seu comentário. A gente está aqui à disposição para poder ajudar as pessoas. Um abraço, até a próxima.